colocar de pé para lermos a palavra para esta manhã, nesse estudo que fazemos ou faremos em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Depois vamos ler Hebreus, capítulo 12, do 5 ao 8. Primeiramente, Filipenses, capítulo 1, o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Oremos novamente. Pai Santo e Eterno, esta é a Tua palavra inspirada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E nós queremos, meu Deus, tomar posse dela para a nossa vida. Nos ajuda, meu Deus, a aplicar toda a Tua palavra e estar em acordo, em comunhão com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Então, como nós temos feito todo domingo, agora lendo algumas perguntas. Esse livro que a gente chama o CODE, que está em inglês, Conduta, Ordem e Doutrina. Então, está em espanhol, melhor dizendo, Conduta, Ordem e Doutrina. E são várias perguntas, muitas perguntas, que Deus, através do profeta, pelo Espírito Santo, respondeu para nós. Porque é importante, irmãos, que nós estejamos sem nenhuma pergunta em nosso coração. Irmão Brandes, que quando chega aquela pergunta no seu coração, é aí mesmo onde você para. Você não pode viver uma vida cristã plena se tiver dúvidas em seu coração. Você deve tirar todas as dúvidas. Isso através da palavra de Deus. E nós damos graças a Deus porque nós temos a palavra de Deus para esta era em que nós vivemos. Conforme a promessa da Bíblia, Deus enviaria uma mensagem para nos colocar de volta em toda a palavra de Deus. E esta mensagem é para os que creem, não é para incrédulos. Irmão Brando disse, a palavra de Deus é para quem crê realmente, para quem sente esse começar da obra de Deus na sua vida. Porque não para os manufaturados, não para os incrédulos, mas para aqueles que creem e realmente estão querendo aperfeiçoamento da palavra para estar nesse rapto. Que não suportam mais este mundo, que não concordam com as coisas desse mundo, e que realmente desejam aperfeiçoar a sua vida para estar no rapto e ir embora dessa terra. Então, só aqueles que creem, ou esta mensagem veio só para aqueles que creem. Amém? É por isso que eles são chamados filhos, porque eles podem suportar a correção da palavra. Quando você é verdadeiramente chamado por Deus, e Deus começa essa obra da maneira correta, a maneira em que Deus começa a obra na sua vida é com um arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento manufaturado. O que é isso, irmão? Manufaturado.
Manufaturado é que foi feito pela mão de algum homem, ou até mesmo a sua. Eu vou ser crente por isso e por isso, eu vou por isso e por isso, eu vou porque minha mãe chamou, não, eu vou porque tem a igreja ali, eu não quero ficar em casa. Esta é um arrependimento manufaturado, não é verdadeiro, não é sincero, não vai fluir muito, não vai amadurecer. Então, é importante que a gente tenha esta fé em nosso coração de que realmente nós fomos chamados por Deus e nos arrependemos do nosso pecado. Porque quando fazemos isso, então nós partimos agora a estar sujeitos ao Espírito Santo. Depois do arrependimento, o Espírito Santo ele vai falar conosco aqui na igreja, através do pastor, através da palavra, através da sua leitura. Sempre é o Espírito Santo tentando aperfeiçoar essa obra. E ele aperfeiçoará a obra que ele começou. Entendem isso, irmãos? Se ele realmente começou essa obra na sua vida, você vai ser um filho verdadeiro e você sempre vai suportar a correção da palavra. Amém? Se você não é um filho verdadeiro, logo é bastardo. Então não vai suportar, não vai querer saber da palavra, não vai querer saber do pastor, não vai querer saber de nada, porque foi uma obra começada por você mesmo ou por alguém que lhe empurrou, ou por qualquer outra coisa, menos por uma conversão verdadeira. Mas quando é uma conversão ou um arrependimento verdadeiro, que vem do Espírito Santo, que foi até você, porque para começar, não fomos nós que fomos até ele. Ele que veio até nós. Amém? Ele vem até nós. A diferença de nós para as outras pessoas que estão no mundo é porque nós demos ouvido a esse chamado dele. Enquanto ele está chamando a muitos, mas muitos nem dão ouvido a isso. Não querem saber disso. Então, cada um tem o direito. E cada um vai seguir a sua própria vida, o que dá na cabeça, o que ele entende. E ele vai viver uma vida de qualquer maneira, conforme os seus próprios pensamentos, ou sua própria religião, ou denominação, ou filosofia, ou o que seja. Ele vai ter uma vida, mas aquela vida vai ser muito curta. E logo vai terminar e ela vai chegar a um fim. Mas nós desejamos viver eternamente. Vocês desejam viver eternamente, irmãos? Eu creio que sim, né? Todo ser vivo, ele deseja a vida. Ele foi feito para viver. Então, se nós desejamos viver eternamente, nós já aprendemos e sabemos que nada dessa terra pode nos conduzir à vida eterna. Só há um caminho. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é a palavra. Então, não tem como eu dizer que eu tenho Jesus no meu coração se eu não aceito a palavra de Deus. Eu aceito talvez uma religião, uma denominação ou qualquer outra coisa, mas a palavra toda de Deus, não aceito. E muitas vezes até se rebela, se orgulha, fica arrogante contra a palavra de Deus. E fica dolorido. O irmão Branham chega a dizer que tem crentes que eles são como uma florzinha de estufa. O que é uma florzinha de estufa? É uma planta que nasceu ali debaixo daquela estufa e é bem cuidada e tem que estar botando veneno para matar isso, para aquilo, tem que ajeitar para lá e para cá, e é tudo aquele negócio meio amarelado, não tem vida, e é o maior cuidado do mundo. Ele disse que tem crente que é assim. Esse não suporta nada. Mas ele diz que quando o crente é uma flor do deserto, ele é robusto. Ele suporta a correção, ele suporta a palavra, ele não se dói com qualquer coisa. Ele não fica, mas o irmão olhou para mim com a cara feia, e por causa disso e aquilo. É uma pessoa completamente dolorida que não vai a lugar algum e nem amadurece. O crente da estufa. Mas o robusto do deserto, ele suporta as correções, ele suporta os acontecimentos dessa terra, ele suporta tanta coisa, é uma pessoa firme em Jesus Cristo. Esse amadurece, esse cresce no Senhor e esse suporta a correção da palavra. Porque, veja, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há
a quem o Pai não corrija? Então, com certeza, irmãos, que Deus começou a boa obra em nós, e Ele está aperfeiçoando, e Ele vai aperfeiçoar. E nós devemos estar dispostos a aceitar a correção, entender a correção e obedecer a correção de Deus. Porque se nós entendemos e não obedecemos, nós entramos num pior estágio do que quando nós nem sabíamos. Não é verdade? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, Ele nos ensina, Ele nos mostra, e nós ainda permanecemos na mesma coisa, nós nos encontramos num pior estado. Melhor fora que nem soubesse o que era. Mas se nós tivemos esse verdadeiro começo, nós queremos saber a verdade. Amém? Vocês desejam sempre saber toda a verdade? Vocês desejam que Deus sempre fale, se você estiver com algum problema, alguma coisa, que Deus fale com você para corrigir aquilo? Eu penso que isso é o que está na vida de cada cristão. E quando a correção de Deus vem, nós nos alegramos com a correção do Senhor. Amém? Nós suportamos. Então, aquele que começou a boa obra, é muito bom nós sabermos disso. Quando nós pensamos que estamos aqui nessa manhã, saber que foi Ele que nos amou primeiro. Ele que foi a nós. Ele que tem nos trazido. Nós, para estarmos aqui, irmãos, é porque a gente não consegue perceber. Mas temos que romper barreiras infernais para poder chegar aqui na casa de Deus e adorar Ele. Porque esse mundo está completamente dominado por Satanás, iludindo muitas pessoas. Irmão Bruno chega a dizer que se a igreja está aberta e tem um culto, e você não vai, por qualquer motivo, você está em pecado. Você se rendeu à voz do inimigo. Porque Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele sempre vai estar aqui quando se dá início à adoração a Ele. Ele não falta. Às vezes nós fazemos de tudo e pode acontecer de a gente naquele dia não puder ir de jeito algum. Então, Deus conhece o coração de cada um. Com certeza, irmãos, eu creio que Deus compreende muitas coisas. Mas eu penso que Deus não vai compreender uma pessoa que desviou o dia de estar adorando a Deus, que é um domingo, é um dia consagrado para o Senhor, de adoração, um dia que foi separado para adorar a Deus. Nós não devemos pensar em nenhuma outra coisa, a não ser em dar aquele tempinho para o nosso Deus. Porque já que a gente passa tanto tempo ocupado durante a semana, com trabalho, com isso, então Ele quer um tempinho. Para quê? Para nos ajudar. Porque Deus é Deus. Até tem uma frase que o pessoal coloca que Deus sem você é Deus. E você sem Deus? Não é verdade? Então, um tempinho que Deus dá para nós, nós deveríamos aproveitar, irmãos. Porque Ele está sendo bom para conosco. Vai chegar um dia nessa terra em que Ele não vai dar mais esse tempinho. E aí vai ser tarde demais quando nós quisermos alguma coisa com Ele. Mas que Deus nos ajude para querermos sempre estar perto do Senhor. Amém? Então veja, aquele que começou a boa obra, Ele nos preparará. Quando nós começamos a boa obra, quando nós nos arrependemos e nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos no companheirismo da igreja. Amém? Isso é o que o profeta nos ensina. Isso é importante e importantíssimo. Isso deve ser feito. Isso é a palavra. Mas isso não te coloca no corpo de Jesus Cristo, no corpo espiritual. Porque esse corpo espiritual é o único que vai subir no arrebatamento. Não é só entrar no companheirismo da igreja, mas você tem que entrar em Cristo. Quando você se batiza, que entra na igreja, você agora vai começar uma jornada, ou segundo passo, que se chama a santificação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar sempre corrigindo os seus atos errados, irmãos. Porque quando Deus nos chamou do mundo, o mundo já está condenado e perdido. Já só é questão de tempo para o fogo consumir tudo.
Mas o amor de Deus nos chamou disso para nos dar vida eterna. Então, quando Ele nos chamou, Ele quer mudar os seus hábitos do mundo, suas atitudes do mundo. Agora, se você resiste a essa etapa da santificação, como você poderá entrar no corpo de Cristo? Porque essa etapa é quando Deus está alinhando você pela palavra. Inclusive, o rapto, nós temos estudado aqui, vai ser um derrame de poder que Deus vai dar na igreja. E esse derrame de poder, que Deus vai fazer grandes coisas por essa igreja noiva, é que vai dar esse poder para ela sair dessa terra. Mas Deus não pode derramar esse poder em cima de algo que esteja faltando. Tem que ser a palavra. Essa noiva, ela tem que ser a noiva palavra de Deus. E para ela ser a noiva palavra, ela tem que ouvir toda a palavra. E suportar toda a palavra e obedecer toda a palavra. Aí ela se torna a noiva palavra e o poder vem e tira ela dessa terra. Qualquer outra coisa vai ficar para trás, irmão. Por isso é necessário nós ouvirmos toda a palavra. E é necessário termos esta natureza. O irmão Bruno disse que muitas vezes tem crentes que têm a natureza de lobo. É na mensagem, não lembro agora, mas nós temos essa mensagem em português. Ele disse que muitos têm a natureza de lobo, esbraveja, e se reclama, e o Espírito Santo fica lá esperando, até que um dia ela possa assumir a natureza do cordeiro. A natureza do cordeiro é uma natureza mansa, dócil, sujeita a Deus. Suporta a palavra, suporta a correção, ama a Deus. Então, quando está nessa condição e está desejando se corrigir com Deus, como nós lemos a semana passada, na mensagem de casamento e divórcio, irmão Brando disse, isso é para os crentes, porque o incrédulo, o pecador, nem se importa com essas coisas. O crente é que quer corrigir sua vida completamente com a palavra. Então ele se alegra, sabendo que tudo que passou agora, tudo que passou na vida de vocês, irmãos, tudo que tem acontecido até hoje, creia que é o Espírito Santo tentando lhe ajudar a alinhar com a palavra. Todos os acontecimentos é Deus, foi Deus na sua vida. Não foi ninguém, não foi um homem, não foi nada. Foi Deus na sua vida, te trouxe até aqui. Você está hoje aqui porque é o Espírito Santo que quer fazer essa obra completa na sua vida. Então, é através da palavra que ele faz isso. Ele vai lhe corrigindo pela palavra. Porque quando a noiva se tornar a noiva palavra, o poder de Deus nos tirará dessa terra. Amém? Mas se nós não desejamos nos corrigir pela palavra, não damos ouvido, às vezes parece que não entendemos aquilo, ou nos fazemos de não entendidos, mas Deus não vai tolerar esse tipo de coisa, irmãos. Deus vai levar aqueles que realmente desejam a correção da palavra, recebem a palavra, creem na palavra e obedecem à palavra. Esse vai ser a noiva palavra que vai ser levado com o poder de Deus para o alto. Amém? Então, é necessário nós termos essa natureza. Uma natureza dócil, mansa, que pode se sujeitar à palavra. Como diz o profeta, a natureza de cordeiro. Enquanto a natureza de lobo prevalece sobre nós, o Espírito Santo não pode estar completando essa obra na nossa vida. Nós temos que ter a natureza de cordeiro. Então, nós, como igreja do Senhor, nós estamos lutando de todas as maneiras para fazer as coisas corretas para Deus. Amém? Desde a ordem da igreja, que nós já estudamos o ano passado, e é bom sempre a gente estar lembrando algumas coisas, até a nossa própria vida, até todas as coisas que envolvem o nosso ser. Nós temos que alinhar tudo isso com a palavra de Deus. E só Deus pode nos ajudar a isso. Então, esse arrependimento, uma coisa importante que eu quero trazer para os irmãos, porque à noite nós estaremos realizando a Santa Ceia, até para nós participarmos da ceia, tem que ser da maneira correta.
É claro que todo cristão deve participar da ceia. Mas se ele ainda não está na condição correta, melhor é que ele nem participe. E espere até ele poder se entregar completamente a Deus. E quando ele faz um autoexame de si, ele quem faz o autoexame, e vê que ele está em comunhão completa com a palavra de Deus, não está em desobediência, então ele vem e participa da ceia. A ceia é a representação da comunhão que você tem tido com o Espírito Santo. Não só no domingo da ceia, mas durante todo o mês, antes de chegar a ceia. O Espírito Santo fala e você obedece. Irmão Branham diz que uma pessoa que ainda mente, que ainda rouba, que ainda tem hábitos imundos, que ainda faz coisas que não convém a um cristão, ele não deve vir participar da ceia até que ele vença essas coisas. E se acerte com Deus. Porque Deus requer da gente obediência à palavra, irmão. Deus requer que a gente obedeça a palavra e faça as coisas corretas. Se nós fazemos diferente disso, vai atrair doenças. Por isso que a Bíblia diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Porque eles não discerniram o corpo do Senhor. Não discerniram, não sabem o que é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor, você não entra nele quando é batizado nas águas. Não. O batismo nas águas coloca você no companheirismo da igreja. Mas o batismo do Espírito Santo, que vem após você obedecer e se esforçar, você sabia que antes do batismo do Espírito Santo entrar, Deus tem que ver em você um esforço de obediência? Você sabia disso? Irmão Branham explica. Abraão, ele creu em Deus. Mas Deus deu o sinal a ele depois que viu que ele obedeceu a Deus. Amém? Vamos ler aqui essa parte onde o irmão Branham explica que nós somos colocados no companheirismo com o batismo nas águas e no corpo de Cristo com o batismo do Espírito Santo, depois da gente render e obedecer a nossa vida a Ele. E nós fazemos o exame e olhamos, não, já corrigi tudinho. Talvez você não esteja ainda perfeito, mas no estágio que você está, na sua mente, você está consciente que obedeceu tudo. Se falta algo, Deus vem e lhe mostra. Você imediatamente corrige aquilo. Entende isso, irmãos? Mas se você ainda não está na comunhão completa, você vai começar a ver, ainda falta isso, estou fazendo isso ainda. E às vezes Deus corrige outra coisa, e você diz, eita, mais isso agora. E você começa a juntar, então você não está tendo comunhão ainda com o Espírito Santo. A comunhão é quando você está corrigindo tudo. E aparece a coisa e você vai corrigindo. Aí sim você tem comunhão com Deus. Você pode participar da ceia, sendo assim. Mas veja, no 14 da mensagem A Ordem da Igreja, do volume 2 do CODE, diz assim: agora nós, no Tabernáculo Brana, cremos no batismo em água, por imersão, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o ensinamento apostólico da Bíblia, e que todos nossos membros, os que vêm ao Tabernáculo Brana, que assim o desejem, podem em qualquer tempo, que assim o peçam, ser submergido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que consulte ao pastor se tem arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo. O pastor, tão pronto como seja possível, ainda então se pode, o batizará imediatamente. Isto os traz ao companheirismo de crentes. Cremos que pelo batismo na água somos trazidos a um companheirismo. Porém, pelo batismo do Espírito Santo, somos admitidos como membros, sendo membros do corpo de Jesus Cristo, o qual está por todo o mundo. Amém, irmãos? Então veja, quando você se batiza nas águas, em nome de Jesus Cristo, e entra no companheirismo, ainda há coisas na sua vida que você ainda vai aprender. Você está aprendendo e você vai aplicando. Se você vai ouvindo e vai aplicando e vai obedecendo, isso é um bom sinal de que o seu arrependimento foi verdadeiro. Porque você está atingindo o segundo passo. Mas quando você vem por qualquer outra coisa, porque seu pai pediu, ou a mãe, ou qualquer outra coisa,
você está na igreja, no companheirismo, e está ouvindo a palavra, ao invés de se alegrar e corrigir, você está ficando com raiva até do pastor, às vezes. E dizendo, que besteira, eu não vou fazer isso e aquilo, e ninguém manda na minha vida. Irmãos, que tipo de conversão ou de arrependimento foi esse? Não foi do Espírito Santo, porque aquele que começa a boa obra, ele termina. Porque a pessoa se deixa levar por ele, pelo Espírito Santo, para a santificação. Não dá nem trabalho ao pastor. O pastor fica sossegado, porque ele é uma pessoa obediente ao Espírito Santo. O pastor se alegra de ver uma pessoa sujeita ao Espírito Santo. Não precisa estar dizendo a ela, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça desse. Não, ela já tem de dentro dela o desejo de obedecer a Deus. O desejo de ouvir a voz do Espírito Santo. Ela ora e conversa todos os dias com o Espírito Santo. Ela mostra a sua vida, ela vê o que está errado, ela quer corrigir, ela quer fazer o correto, porque ela está sendo preparada. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, aperfeiçoar essa obra. E ela mesmo faz por fé na palavra de Deus. Não porque alguém está mandando, não porque alguém vá e corrija. Não, um cristão, ele conhece suas obrigações, ele está recebendo a palavra. Se há algo ainda que falta nele, Deus vem e fala para ele, de alguma forma, ou da igreja mesmo, do púlpito, ou lendo a Bíblia. De alguma maneira, Deus vai aperfeiçoando a sua vida. É Ele quem é vigilante sobre você. É Ele que tem cuidado de você. Porque foi Ele quem lhe escolheu e quem lhe chamou. Ele é quem faz tudo por você. Mas Ele requer de nós, irmãos, diligência, obediência, consideração pelo que Ele tem feito por nós. Que Deus nos ajude a captar estas coisas, irmãos, e a amar esse Deus. Porque tudo isso Ele está fazendo para nos livrar da condenação desse mundo que já é certa. Não tem caminho de regresso para esse mundo. Ele está condenado a ser consumido pelo fogo. Ele vai ser restaurado. Portanto, Deus tem te chamado porque Ele deseja que você viva eternamente no reino eterno de Deus, em amor e felicidade e paz completa. Aqui é um mundo cheio de perturbação. Não existe paz para esta terra. A paz está em Jesus Cristo. É o único lugar onde se encontra paz. Então veja, nós somos colocados no corpo de Jesus Cristo espiritual, pelo batismo do Espírito Santo, depois de Deus observar em nós o esforço que a gente teve para obedecer a palavra. Vocês entenderam isso, irmãos? Que quando você crê e tem aquele arrependimento, é o começo da obra. Aquele que começou. Essa obra tem começo? Tem. Mas essa obra ela tem que ser aperfeiçoada. Então, aquele que começou, quando Ele te deu aquele peso no seu coração, e você olhou para o mundo perdido e condenado, olhou para a sua própria vida cheia de atitudes erradas, de intrigas, um coração cheio de mágoa, de intriga, de confusão com as pessoas, de ira, de ódio. Você olhou para o seu coração e disse, meu Deus, eu não quero um coração desse. Isso me perturba tanto, isso me faz mal, isso dá doença, isso dá arritmia cardíaca. Você sabia que até isso prejudica? Todos os problemas que vêm acarreta do que está aqui no seu coração. Então você olhou e disse, eu não quero mais isso. O Espírito Santo veio a você para convencer você disso. Você ficou convencido disso. E agora eu não quero, Senhor. Eu quero que o Senhor mude minha vida, mude meu coração, mude minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, mude tudo. Eu quero do jeito que o Senhor quer agora. Aí foi quando você procurou o arrependimento e se batizar em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que aquelas atitudes que você tomou nessa condição, com o coração carregado de maldade, de tristeza, de ódio, de ira, você fez tantas coisas com o coração assim, e agora, aquelas coisas que eu fiz? O amor de Deus nos dá a graça de sermos perdoados disso. Amém, irmãos? Então a gente se batiza em nome de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados. E agora, com o nosso coração virado na direção agora contrária que a gente ia,
Porque a gente ia na direção do inferno, fazendo todas estas coisas erradas, odiando, falando mal um dos outros. Tudo isso a gente estava naquela direção. Mas quando vem o arrependimento, a direção agora mudou. Você não quer mais encher seu coração com essas mazelas. Você agora quer encher o seu coração com o Espírito Santo. Então você vai começar naquela direção agora, para o Espírito Santo. E você vai começar a se esforçar e obedecer a palavra. E Deus deixa que isso aconteça. Ele quer ver a sua atitude concernente à palavra, se você quer obedecer a palavra. Então ele vai te dando a palavra, você vai se esforçando, obedecendo, às vezes vai falhando de novo, mas se levanta e continua, porque você está olhando para o alvo, que é o Espírito Santo. Então, quando depois de toda essa obediência, Deus vem e diz, agora eu posso dar o sinal a ele. Porque eu estou vendo que ele realmente está querendo isso, e ele vai valorizar isso quando receber. Amém, irmãos? Então é aí onde você entra no corpo de Cristo. E agora a sua vida é uma obediência completa a Jesus. Você procura algo na sua vida e diz, não, está tudo certinho, tudo no lugar. Às vezes pode ter alguma coisa ali? Pode. Você pode falhar ainda? Pode. Irmão Brando disse, mesmo depois de receber o Espírito Santo, você ainda falha. Só que é diferente. Quando você não tem o Espírito Santo que falha, você falha. Nunca pense em corrigir aquilo. Mas quando você o tem, que você falha, aquilo tira até o seu sono. Você fica perturbado, sem ar, até que você corrija aquilo. Isso é um bom sinal de que ele está aí dentro de você. Porque você quer corrigir, você quer ter comunhão com ele. Você perde tudo, perde emprego, perde mulher, perde filho, perde amizade, mas você não quer perder essa comunhão que você tem com ele. Por isso que você deixa e corrige tudo imediatamente para estar bem com o Espírito Santo, irmãos. Então isso é que mostra que você está no corpo. E você vem e participa da ceia depois de um autoexame. A ceia antecipa ela o quê? O que é que nós lemos sempre? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma deste pão e beba deste cálice. Então, que Deus nos ajude a compreender isso. Que o nosso batismo nos coloca no companheirismo. E o batismo com o Espírito Santo nos coloca nessa condição de comunhão no corpo de Jesus Cristo. Todos que estão no corpo, eles formam uma unidade com o Espírito Santo. Amém? Então, que Deus nos ajude. Então, veja, eu quero ler aqui ainda a pergunta 77, que fala sobre isso também. Vocês creem, irmãos, que esta mensagem é enviada da parte de Deus para nos esclarecer todas as coisas? Mesmo que seja dura por vezes, mas é Deus que quer nos aperfeiçoar. Porque o poder de Deus só cairá sobre a palavra completa. Amém? Ele quer nos dar este sinal. Quantos sabem que o sinal, a mensagem que nós temos do sinal, o que é que ela ensina para nós? Que antes que as pragas caíssem, ou a praga de morte caísse, Deus mandou que eles colocassem um sinal lá no Egito. Não foi isso? É o que essa mensagem nos ensina. Então, quando a praga de morte veio, para livrar eles, por amor da praga de morte, Deus disse, aplique o sinal. Mas só aplicava o sinal quem obedecesse à ordem de Deus. Que era matar o cordeirinho, tirar o sangue, passar ali, comer as ervas amargas, assar e tudo isso. Veja que tem uma obediência por trás disso. Quando o anjo passava, ele via aquele sangue vermelho, ele não estava nem vendo, não era por causa do sangue. O sangue não era uma barreira mágica. Eita, eu não posso passar que esse sangue não está deixando. Não. O que não deixava o anjo entrar ali é porque quando ele via, ele desobedeceu o que Deus mandou. Vocês estão entendendo, irmãos? Não era um campo de força, que ele passava, não posso entrar aqui que tem um sangue aqui tampando. Não. O sangue representava a obediência no coração deles. Então, eles obedecendo a Deus, estavam protegidos da praga de morte. Então, o sangue para nós hoje, o sinal para nós hoje, não é o sangue vermelho. É o próprio Espírito que estava atrás do sangue do Cordeiro, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando está em nós, está mostrando para Deus que nós obedecemos a sua palavra.
Por isso ele deu esse sinal para nós. Ele mesmo é quem coloca esse sinal em nós. Não somos nós que vamos pegar um sangue e passar na porta ou na nossa testa para o anjo da morte não entrar. Não, o anjo da morte já está por aqui em Laodiceia. Essa é uma era de morte e de trevas. Quando você recebe isso, você recebe vida da parte de Deus e a morte não pode mais entrar em você. Entendem isso? O anjo da morte já está pairando aqui em Laodiceia. É trevas totais, é morte. Por isso é o cavaleiro amarelo. Amarelo significa morte. Está lá no livro das eras e no livro dos selos. Então, a morte já está aí. Ela só não entra em você por causa do sinal, que é o Espírito Santo, que você tem recebido por obedecer a palavra de Deus. Por cumprir a palavra de Deus. Todos os requisitos você tem cumprido. Desde o começo da obra, que é o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, até a santificação, e ele colocou esse sinal em você. E você agora anda em comunhão com esse Espírito Santo, sempre obedecendo e corrigindo a sua vida, para que nenhumas trevas de pecado dessa era entrem em você. Seu coração deve estar limpo diante de Deus, cheio somente do amor e da paz e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é completo. Tudo isso ele carrega nele. Quando entra em você, isso está em você. Amém, irmãos? Então, veja, a 77 é a página 328, Código volume 1. Bem, a seguinte pergunta diz, tem até a ver também, eu creio que os irmãos vão gostar dessa pergunta, porque explica também sobre a virginécia. É uma pergunta muito boa. E para nós finalizarmos, nós vamos ler essa pergunta. Depois de eu ler aqui, ainda vou ler só um parágrafo da mensagem, o sinal, que é para completar o nosso estudo desta manhã. Mas a pergunta 77 diz assim. Bem, a seguinte pergunta diz, é verdade que não é salvo a menos que tenha recebido o Espírito Santo? Uma pergunta. Se pudéssemos tomar como umas boas 5 horas discutindo nisto. Quando você aceita Cristo como seu Salvador e está pronto para batizar-se na água, você, todavia, não tem sido convertido. Você somente está crendo para arrependimento. Conversão significa ser mudado. Bem, para fazer isto mais claro, citarei o que Jesus disse a Pedro, que também o havia seguido a ele por 3 anos e meio. E no livro de Mateus, no capítulo 10, Jesus lhe deu a Pedro poder contra espíritos imundos, para ir e lançá-los fora, para curar o enfermo e para pregar o evangelho. Ele tinha poder para fazer isso. E em São João 17, Jesus santificou a Pedro pela verdade, pois ele disse que a palavra era a verdade, e ele era a palavra. E logo antes de Pentecoste, ele lhe disse, depois que sejas convertido, fortalece aos teus irmãos. Você só está tomando passos para a conversão, enquanto você crê e está atuando. Entenderam isso, irmãos? Mesmo Pedro, que recebeu até uma unção de poder para lançar fora os demônios, ali quando Jesus soprou sobre eles, veja a palavra, Jesus soprou sobre. Sobre é uma coisa que está só por cima. Soprou sobre eles o Espírito e eles saíram de 2 em 2 fazendo essas coisas. Até Judas Iscariote recebeu esse tipo de unção do Espírito Santo. Estava sobre eles. Então, logo Pedro foi santificado pela palavra. A santificação. Mas antes que ele entrasse em Pentecoste, olha o que Jesus declarou para Pedro. Pedro, quando tu te converteres, imagine isso, irmãos. Pedro, depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, ter lançado fora demônio, ter feito tudo aquilo, ter crido na palavra, e Jesus dizer,
quando tu te converteres. Ora, Pedro, com certeza, mas Senhor, eu não sou convertido ainda. Mas esta conversão verdadeira, essa mudança de natureza, só vem quando o Espírito Santo está dentro de você, não sobre você. Entenderam isso, irmãos? Quando ele está dentro de você, ele muda a sua natureza. E você vai crendo e atuando até que isso aconteça. Não só crer e ficar parado. Crer e atuar. Crer e obedecer. A sua obediência, nós vamos ler isso na mensagem final. A sua obediência à palavra é que vai te dar direito a este sinal, que é a verdadeira conversão do Espírito Santo entrando na sua natureza. Entendem isso? Mas vamos seguir adiante. 45. Bem, eu sei que muitos de vocês, meus amigos batistas e presbiterianos, não estão de acordo com isto, porque vocês vão e sim citam a Escritura. Bem, aqui nesta circunstância é onde eu lhes disse que tinha que cravar bem os cravos. Vê você? Vão e citam a Escritura, Romanos 4, onde disse que Abraão creu em Deus e lhe foi imputado, ou lhe impartiu isso como justiça. Abraão creu em Deus e Deus imputou a ele por justiça sobre as bases de sua fé para crer. Porém, para provar a Abraão, ele lhe deu a ele, entre parênteses, isso que lhe foi imputado por seus pecados, que lhe foi impartido por seus pecados, porque ele havia crido. Fecha parênteses, né? Porque ele havia crido. Ele deu a ele um sinal. E ali é onde você, meu querido amigo, presbiteriano e batista, falhou em ver. Vê? Ele deu a ele o selo da circuncisão como um testemunho, como uma prova que havia recebido a fé de Abraão nele. E esta é a razão pela qual Paulo, em Atos 19, disse a esses irmãos batistas que tinham Apolo como seu pastor, crendo no Evangelho, como João havia pregado. Lhes disse: tem recebido o Espírito Santo desde que creste? Vê você? Eles haviam crido, porém, todavia, não estavam convertidos. Entenderam, irmãos, a comparação de Abraão? Quando Abraão creu em Deus, Deus imputou isso por justiça. Mas Deus esperou até que Abraão provasse a sua obediência a ele, provasse a sua fé e cresce. Claro que isso, se nós entendermos de uma maneira mais profunda, Deus permite que isso aconteça para que a gente mesmo esteja seguro. Porque Deus já sabe de todas as coisas. Eu sempre costumo dizer isso. A gente pensa que Deus esperou para ver se Abraão ia crer mesmo. Será que Deus não conhece o futuro? Ele já sabia que Abraão ia obedecer, ia fazer aquilo, ia sacrificar o próprio filho, que ele amava tanto, que ele pediu tanto a Deus. E Deus deixou até o último momento para ver. Quando chegou ali que ele tinha já levantado o cutelo para sacrificar o menino, Deus disse: pare. Mas, irmãos, com certeza isso foi para que o próprio Abraão depois, quando ele parasse em si, ele dizer: não é que eu creio mesmo na palavra de Deus? Isso fortificou mais ainda Abraão, porque Deus já sabe todas as coisas. Mas ele quer que nós façamos isso, provamos a nossa obediência a ele. Então, depois de nós provarmos a obediência, depois que Abraão provou a obediência à palavra, Deus deu um sinal de circuncisão a ele. O sinal de Abraão era na carne, quando cortava o prepúcio do macho. Eu creio que os irmãos e as irmãs sabem disso. Mas aquilo era um tipo do nosso sinal hoje. Depois de crer como nosso pai Abraão e viver uma vida obedecendo, coisas que Deus manda você fazer, irmãos. Claro que ele não vai mandar você sacrificar um filho hoje. Aquilo foi um tipo e Deus mandou a Abraão. Ele não manda a gente fazer isso hoje. Mas tem coisa que ele manda você fazer que você vai ter que empregar tanta obediência e força, vai ter que suar sangue às vezes. Uma coisa que Deus manda você fazer e você fica respirando fundo e angustiado até que você obedece aquilo. Porque você sabe que é o Espírito Santo que está cobrando de você.
Deus cobra coisa de você que você respira fundo por aquilo ali. Mas você tem que obedecer aquilo. Depois de você obedecer toda a voz de Deus, Ele te dá este sinal, que é o Espírito Santo, como prova da sua fé. Entendem isso? Veja, hoje em dia não entendemos bem essa palavra conversão. Dizemos que um homem está convertido quando tem parado de beber, ou vai à igreja e tudo, ou se une à igreja. Ele pode unir-se à igreja, porém isso não é um sinal que está convertido. Ele não está convertido até que a sua antiga vida morra. E ele está sepultado em Cristo e ressuscitado com ele na ressurreição de uma nova vida. Quando o Espírito Santo tem criado nele uma esperança viva de vida eterna, a qual vem unicamente pelo Espírito Santo. Vê você, irmãos? Se no seu coração você já tem viva essa esperança da vida eterna, você vai ser uma pessoa que age nessa terra completamente diferente. Você não vai estar fazendo projetos para esse mundo, para essa terra, ou pensando nisso e naquilo, não. Seu projeto, sua mente está somente ligado no reino de Deus, no rapto, nas coisas do céu. Esses são os seus projetos. Claro que você vai ter que trabalhar, vai estudar, vai fazer isso, aquilo, outro, mas isso aí não vai ser a coisa mais importante da sua vida. Que você vai, tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso. Não, você vai se preocupar primeiro em alinhar sua vida com a palavra de Deus. Essa é a preocupação, é a esperança viva dentro de você, porque você tem recebido esse Espírito Santo. Entendem isso, irmãos? Mas veja, agora, somente até aqui. Então, veja, ele tem criado em você uma esperança de vida eterna, a qual vem unicamente pelo Espírito Santo. Amém? Então, veja, irmãos, isso é o que acontece. Quando você presta obediência, é por isso que você é chamado filho. Porque você pode obedecer e suportar a correção do Senhor. E quando você faz isso, o seu prêmio é o sinal, o Espírito Santo. Se você não suporta isso, as correções da palavra, nunca você receberá esse sinal do Espírito Santo. Portanto, sem o Espírito Santo, você não poderá ir no rapto. O Espírito Santo é quem te levará no rapto, se ele estiver dentro de você. Ele por fora não pode levar ninguém, ele leva de dentro para fora. Vocês entendem isso, irmãos? Então, se ele está dentro de nós, depois de nós ouvirmos a palavra e obedecermos, ele entra em nós, então nós somos candidatos ao rapto. E eu vou ler aqui, como eu disse, para encerrar essa parte. Na mensagem final, (338), parágrafo. Diz assim: o sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. Depois, se os irmãos lerem do começo de novo, eu creio que já leram. O irmão Bruno está falando aqui a respeito, comparando o rapto como um trem que vem. E você tem que ter o sinal, a passagem paga. Amém? Então, veja. Até que se pague o preço. E a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Correto? Como? Crendo nele. Aceitando. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa. Não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Obediência completa à palavra, que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós encerramos com este parágrafo. Essa obediência é necessária para que você possa estar em Cristo, no corpo espiritual de Cristo. Não entrar na igreja. Entrar na igreja pelo batismo nas águas é o começo dessa obra. E se ela começou certa,
Ele vai aperfeiçoar essa obra até o fim. Amém? E essa santificação depende de cada pessoa. Depende da sua resistência com o Espírito Santo. Se você não resiste nadinha do Espírito Santo e obedece tudo que ele manda, você rapidamente vai entrar nesse corpo de Cristo com o sinal do Espírito Santo e você terá uma esperança viva da vida eterna. Não é uma dúvida, talvez eu vá no rapto. Não, você já tem tanta certeza agora que sua vida ela é dominada por esse sentimento. Você não pensa mais nas coisas desse mundo. Você vai fazendo aqui as coisas que é para fazer mesmo. De trabalhar, de tudo isso. Mas você está pensando nesse rapto. Porque já há uma coisa viva dentro de você. Você está dentro do corpo. Então, você é participante dessa comunhão com Cristo. Mas se você se batizou e ainda está nessa caminhada, está lutando ainda, está fracassando ali, obedecendo aqui, então você tem que esperar até que você possa estar em comunhão completa com o Espírito Santo. E aí você participa da Santa Ceia. Quando você tem essa comunhão. Quando você faz um autoexame. A Bíblia diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Não vá estar fazendo exame do vizinho, irmão. Esqueça o seu irmão. Na hora da ceia, lembre somente de você. Algo que a Bíblia diz é: examine-se a si mesmo. E então coma desse pão e beba desse cálice. E cada um é responsável diante de Deus. Se você vem de uma maneira errada, vai atrair doenças. Muitos fracos e doentes. E aí não é responsabilidade de Deus isso. É você que está fazendo errado. Se Deus lhe corrige, lhe mostra, você deve fazer da maneira correta. Se você faz o autoexame e sua vida está em obediência a tudo, desde as simples coisas, até mesmo a ordem da igreja, até tudo, qualquer coisa na sua vida, se está alinhado e ordenado com a palavra, você vem com segurança, porque aquilo ali é importantíssimo você participar da ceia. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Pai bendito e santo, te agradecemos por esta palavra, a qual nós temos lido, sabendo que esta mensagem, Pai, do tempo do fim, foi prometida pelo próprio Senhor, Pai, para que nós pudéssemos ter a palavra completa, a obediência completa à Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, nos dá força, coragem, determinação, para nós aplicar em nossa vida toda a Tua palavra. Deixar qualquer coisa que embaraça nessa vida, deixar de lado, deixar para trás todas essas coisas, Pai. E nos submeter à ordem da Tua palavra. Não importa o que aconteça conosco, Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, nos enche com a sabedoria da Tua palavra e com a unção do Teu Espírito Santo, para que podemos conhecer a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, e andar na obediência da mesma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento cada vida aqui em Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para a Tua glória. Amém, Senhor.